Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e o deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Meu irmão, minha irmã, estamos no mês de agosto, o mês vocacional. Quem vive sua vocação pode dizer que encontrou sentido para a sua vida. A vocação nos direciona ao serviço, a sermos construtores de um mundo melhor, seja na família, na comunidade ou na sociedade. Quando nos colocamos a serviço da vida, já estamos respondendo à nossa vocação, nos posicionando contrários a tudo que gera morte. O evangelho proposto para nossa reflexão no dia de hoje começa dizendo que Jesus, assim que soube da morte de João Batista, dirigiu-se para um lugar afastado, um deserto. Mas assim que saiu da barca, ele deparou com uma numerosa multidão. Pessoas que, ao ficarem sabendo de que Jesus seguia naquela barca, o seguiram a pé. Cheio de compaixão, Jesus muda seu plano e passa a pregar para aquela multidão que vinha de todos os cantos para ouvi-lo. Ao cair da tarde, depois de Jesus ter curado muitos doentes, os discípulos aproximaram-se dele e sugeriram para que ele despedisse o povo, a fim de que eles fossem comprar alimentos nas redondezas. Jesus contesta esta sugestão dos discípulos dizendo: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Essas palavras de Jesus assustaram os discípulos. Tinham eles apenas 5 pães e 2 peixes. Mas o que era impossível para eles não era difícil para Jesus, que ao abençoar um pouco de pão e um pouco de peixe, fez com que o milagre da partilha acontecesse. O milagre do amor, quando todos comeram e ficaram saciados. O texto chama nossa atenção sobre o perigo de ficarmos somente com o lado bonito e fácil da fé, como o louvor, como as celebrações dominicais, que são importantíssimos, mas não mais importantes do que estender as nossas mãos para socorrer aos tantos irmãos que sofrem, que não têm o mínimo para a sua sobrevivência. Ficar somente com a imagem bonita de Jesus transfigurado e não reconhecê-lo no rosto desfigurado desses nossos irmãos não agrada a Deus. Ignorar esses irmãos é ignorar o próprio Jesus. Fome é uma questão emergencial. Quem está com fome não aguenta esperar por um novo emprego, pela ajuda do governo,
ela precisa de alimentar naquele momento. Além de matar a fome, é também compromisso cristão promover o nosso irmão, motivá-lo, oferecer-lhe condições para que ele possa caminhar com suas próprias pernas. Mas precisamos estar cientes. Uma pessoa com o estômago vazio não consegue sequer ouvir a orientação de alguém. Primeiro, meu irmão e minha irmã, é preciso saciar a sua fome de pão material, para depois orientá-lo, conscientizá-lo do seu valor, criar no seu coração a necessidade de Deus. Hoje Jesus continua nos dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Ele nos encarrega de saciar a fome de muitos irmãos esquecidos pelas periferias da vida. Pessoas famintas, não somente do pão material, como também famintas de amor e justiça. Não vamos esperar pelos nossos governantes, afinal, assim como no tempo de Jesus, estes não se importavam com os pobres, apenas os usam para se elegerem. Precisamos aprender a amar do jeito de Jesus, a olhar o irmão com o olhar dele, um olhar que não apenas constate a sua necessidade, mas que nos leve a socorrê-lo. Amém? Meu irmão, minha irmã, que você tenha uma excelente, abençoada semana na paz do Senhor. Fique com Deus, fique na paz de Jesus e até amanhã.